Prêmio Ig Nobel 2024, parte 2. Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Prêmio Ig Nobel. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodo a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. Música de prêmio. Prêmio de Fisiologia, que foi para o Japão e para os Estados Unidos. Ryo Okabe, Toyofumi Chen Yoshikawa, Yosuke Yoneyama, Yuhei Yokoyama, Satona Tanaka, Akihiko Yoshizawa, Wendy Thompson, Goku Kanan, Eiji Kobayashi, Hiroshi Date, Takanori Takebe, por descobrirem que muitos mamíferos são capazes de respirar pelo ânus. Bem japonês, eu perguntei quem? Ah, tá. Se tem anos no título, ou se tem anos no estudo, provavelmente tem japonês envolvido, né, Altair? Pois é, então. Esse estudo é muito importante, sabia? Ele foi publicado em 2021, junho de 2021, se você lembrar, é bem na época da Covid. Verdade. Tá? Então, assim, esse estudo é zoeiro e tal. Inclusive, o Ig Nobel tem muita popularidade no Japão. Eles fazem eventos locais no Japão, assim. O Japão é o país que mais comprou a ideia do Ig Nobel. Assim, mesmo. Eu entendo isso também. O Japão gosta de uma zoeira, você sabe, assim, essa zoeira produtiva. Gosta. E, inclusive, muitos desses autores, né, desses artigos, são tipo professores titulares, assim, que no Japão tem essa hierarquia, né? Sim. E eles foram fantasiados lá, tipo, é realmente um negócio importante, sabe? Imagina aquele professor titular, chefe de universidade, que sai lá do Japão para ir para os Estados Unidos para ficar fantasiado de porco, de rato, sabe? Assim, tipo, é importante mesmo, não é só a zoeira, sabe? Tem uma questão social mesmo, né? Então o Japão, há alguns anos, comprou a ideia do Ig Nobel, assim, acho muito importante. E é legal mesmo, é uma ótima forma de divulgar pesquisas sérias, mas feitas de forma, assim, com temas zoeiros, né? Que a ciência é pra todo mundo, pra tudo, de qualquer jeito, desde que seja bem feita. Certo. Essa é a ideia, tá? E aí esse trabalho foi feito em 2021, na época da Covid. Infelizmente, acho que você vai lembrar, lembra de uma época que a gente teve falta de respiradores? Opa! Né? Então, esse trabalho era um trabalho teórico, né, com uma aplicação muito prática, que era uma forma de tentar lidar um pouco com essa falta, né, com essa demanda por respiradores, sobretudo máquinas de intubação, né? Porque é uma coisa difícil, dispendioso, é caro e demanda, assim, em geral, quando você é intubado, a chance de ter uma infecção é muito maior, então tem vários problemas. Certo. E aí eles queriam testar uma hipótese, que é uma hipótese que vem de um peixe que chama botia. Tá? É um grupo de peixes, né, dessa espécie, botia. E esse peixe, ele tem um tipo de respiração que é uma respiração enteral. O peixe respira pelo intestino. Tá? Ele faz trocas com o meio pelo intestino, né? E aí, assim, já tinham estudos anteriores da fisiologia desse peixe, e a gente tem uma estrutura mais ou menos parecida. Humanos também, tá? E aí vem essa hipótese, será que a gente consegue respirar pelo intestino? Será que tem trocas, né? Então, por exemplo, você não consegue respirar normalmente. Não é uma questão disso. Mas imagine uma situação que você tá com déficit respiratório. Você tá com falência respiratória. Seu pulmão não tá funcionando. Certo. Se eu colocar oxigênio no intestino, será que isso aumenta a troca gasosa e melhora a sua função respiratória? Essa é a hipótese. Tá? Essa é a hipótese. E aí eles fizeram um modelo com ratinho, um modelo com porco, para depois testar com o humano, né? Certo. Então eles faziam um modelo em que eles colocavam o ratinho numa situação de hipóxia, né, com pouca disponibilidade de oxigênio no pulmão, e fazia
um tipo de enema mesmo, né? Introduzia no ânus um tubo, e aí tinha dois tipos de administração de oxigênio, né? Podia ser administração de oxigênio por gás ou por líquido. Tem uma forma líquida de oxigênio, que é o perfluorocarbono, PFC. Certo. Você faz uma diluição, né, numa substância e coloca. E aí eles viram que o oxigênio líquido é mais eficaz, né? Então eles viram que, para você ver o tamanho do efeito, Kim, eles colocavam ratinhos em hipóxia, com uma função pulmonar reduzida. No grupo controle, que eles não fizeram nada, todos os ratos morreram. Caraca. No grupo que eles administraram o PFC, 75% deles sobreviveu. É um efeito muito robusto de manutenção da função respiratória, né? Depois eles fizeram o mesmo experimento com o porco, funcionou também, teve uma taxa alta. E aí eles colocaram isso como um estudo em situações extremas, quando falta respirador, para fazer com o humano também. Porque parece... E é que esse artigo foi em 2021. Uhum. Depois tem um relato de caso, né, lá no Japão também, que eles fizeram com o humano e melhorou a função pulmonar, sim, também. Tá? Então é um artigo médico com uma importância muito grande. Apesar de ser zoeiro, é uma importância muito grande mesmo. Parece que a gente faz um certo tipo de troca gasosa pelo intestino, e em situações limite isso pode ser importante e salvar vidas. Aliás, e muito menos invasivo do que a intubação. Sem não é fantástico? Dúvida. Um trabalho fantástico mesmo. Rapaz, não esperava essa? Pois é, tá vendo? Não esperava. Todo ano tem um trabalho assim que você não dá nada, mas você vê tem uma importância super legal. Se você vê nos anos anteriores, também tem isso. É verdade. Esse é um trabalho é um trabalho de saúde pública. Mesmo fica a recomendação. E, já fazendo disclaimer aqui, isso aqui não dá chancela nenhuma pra esse tratamento mentiroso aí de ozonoterapia no cu. Pelo amor, né, gente? Então, ensino médio. Ozônio, O3, oxigênio, O2. Isso. É um O só, mas tá toda a diferença. Uhum. Tá? Não. Tá bom? Tratamento dessas coisas alternativas, essas maluquices aí, não tem nada a ver com esse trabalho. Eu já estou deixando esse disclaimer pra você não colocar palavras na minha boca à toa. É isso aí. Faça sua piscada no toba pra pegar oxigênio, não ozônio. Não serve pra nada. É um único O fazendo toda a diferença no cu, não é isso, Otávio? Exatamente. Piadas mil. Tá certo, parabéns pro Japão e pros Estados Unidos. Vamos pra próxima categoria. Prêmio de probabilidade para Holanda, Suíça, Bélgica, França, Alemanha, Hungria, República Tcheca. Uma grande colaboração aqui de Francesc Bartos, Eric Jan Wagenmakers, Alexandra Sarafoglu, Henrique Godman e muitos colegas, por mostrar tanto na teoria quanto em 350.757 experimentos que ao jogar uma moeda, ela tende a cair no mesmo lado que começou. Esse experimento é importante, hein, Kay? Olha, esse daqui eu já duvidaria logo de cara, assim, né? Como assim tende a cair no mesmo lado que começou? Essa moeda não é viciada? Muito bem, então. É uma área, por isso, chama de probabilidade, né? O Eric Jan Wagenmakers, ele é muito famoso nessa área de probabilidade bayesiana, de inferência estatística. Tá? Ele é bem importante. Já li vários artigos dele. Ele é bem legal, inclusive nessa parte de divulgação mesmo. Esse artigo é muito legal para falar de certas coisas curiosas e contra-intuitivas da teoria de probabilidade. Os experimentos é basicamente assim. Imagina que você pega uma moeda e começa a jogar, tá? Você vai jogando e vai anotando, cara ou coroa, tá bom? Depois de jogar muitas vezes, eles verificaram que a última saída tende a ser parecida com a primeira, independente da sequência intermediária. É isso, é basicamente isso. Tá. E da onde saiu os 350.757 experimentos? As simulações que eles foram fazendo. Então, o negócio é o seguinte. Pela teoria de probabilidade, se uma moeda é honesta, você vai ter 50% de caras e coroas. Tá? Pela teoria de probabilidade, distribuição Bernoulli e tal, né? Uma moeda tem cara e coroa. Se os dois lados têm a mesma chance de sair, a distribuição assintótica vai ser 50% de cara, 50% de coroas. Isso eles encontraram. Nos experimentos a longo prazo. Então a teoria estatística assintótica tá funcionando. Uhum. Beleza, tá? A questão é comparar a primeira jogada com a última. Só a primeira com a última. Certo. Tá? E aí parece, assim, que dá uma diferença estatística de torno de 1%. É quase nada. Mas dá 1% de diferença, dá um ruído. Um ruído, assim. E aí eles queriam estudar a fonte desse ruído, tá? E aí a fonte desse ruído está na pessoa. O indivíduo, eles descobriram a fonte de ruído do indivíduo. Quando o indivíduo joga a moeda, tá? Você jogando a moeda,
você não tá pensando, né? Se a primeira jogada é igual à segunda, que é igual à terceira, você não faz isso. Sim. Né? Mas sem você perceber, você adapta. Parece que entre as jogadas tem uma certa dependência pequena. Do indivíduo jogando mesmo, as moedas, tá? E essa dependência cria um ruídozinho, né? Cria um ruídozinho que o indivíduo também não controla. Mas isso faz com que, em 1% dos casos a mais, se sai cara na primeira, na última vai sair cara. E se sai coroa na primeira, na última vai sair coroa, tá? Isso só acontece quando pessoas jogam as moedas. Não quando o computador joga. Porque aí, aí não tem esse ruído basal. Certo. A gente falou isso no Naruhodo 233, que é sobre o efeito Kumbuka. A gente explica a natureza da aleatoriedade, né? A aleatoriedade não está na natureza. A natureza não é aleatória. A natureza é determinística. Tá. Quem é aleatório é a gente. Nós somos aleatórios, porque a gente não é onipotente e a gente não conhece a função geradora de eventos da natureza, tá? A definição, para a psicologia mesmo, de aleatoriedade é, 2 pontos. É o estado de ignorância de um agente sobre o processo gerador de eventos, dos eventos que controla ele. Tá bom. Isso é aleatoriedade. Tá. Por exemplo, pensa nessa sequência de 6 números. 14, 15 e 92. 14, 15 e 92. Tá bom. Essa é uma sequência aleatória? Sim. Fala com o coração. Então, você acha que é aleatório, né? Sim. Por quê? Porque você não conhece o processo gerador desses números. Exato. Agora, se eu disser que esses 6 números, 14, 15 e 92, são os 6 primeiros números do pi, porque é 3,14, 15 e 92. Verdade. Né? Quando eu digo que é pi, aí não é mais aleatório pra você. Pra você não é mais aleatório. Por quê? Porque você conhece o processo gerador. Toda vez que você calcular pi, vai chegar nisso, né? Agora imagina, Ken, que você chega pra uma outra pessoa que não conversou com a gente. Você chega pra pessoa e fala assim: a sequência de números 14, 15 e 92 é aleatório? A pessoa vai falar que é. Porque ela não conhece o processo gerador. Sim. Entende? Sim. Então a aleatoriedade não tá no ambiente, a aleatoriedade tá em você. Porque você não conhece o processo gerador. Então isso é uma coisa bem contra-intuitiva da teoria de probabilidade, mas é muito importante, né? E para uma sequência de eventos ou de números ser aleatório, ela tem que atender 2 requisitos, que é a similaridade e a equivalência. Então, por exemplo, toda vez que eu jogo uma moeda, eu tenho que jogar de uma forma equivalente, né? Tem que ser uma jogada com o mesmo aparato e a moeda tem que ter cara e coroa, não pode ser outra moeda. Certo. Tá? Eu não posso trocar a moeda a cada jogada. E tem que ter similaridade, né? Cada jogada tem que ser igualzinha. É impossível conseguir um experimento que seja similar e equivalente. Você só consegue isso quando você tem relógio atômico para calcular a hora, né? Então, os eventos de fato aleatórios são muito raros e não tem utilidade, né? Às vezes é importante mexer na similaridade ou na equivalência para ter um gerador de eventos pseudo-aleatório ou quase aleatório, que é quando tem um ruídozinho na similaridade ou na equivalência. Por exemplo, você tem conta no banco, não tem quem? Quando você vai entrar na conta do banco, não tem um token no seu celular? Sim. Você põe um número? Sim. Aquele número não vai soltando números aleatórios ali? Isso, de tempo em tempo ele muda, Ele troca o número. Aquele número é aleatório pra você, mas não é pro banco. O banco tem a função geradora dos eventos. Então, quando você digita o número, bate com o que o banco gera e abre o acesso pra você. Sim. Né? Tanto é que esse gerador é guardado a 1000 chaves. Ninguém sabe onde tá, tem que ser protegido. Se for roubado, né? Todo mundo. Aí o bandido vai entrar na conta de todo mundo. Tá? Então, mas esse gerador, ele em geral é pseudo-aleatório ou quase aleatório. Ele não é totalmente aleatório. Tá. Tudo bem? Ele só é aleatório pra você, porque você e o bandido. Porque vocês não sabem o código. Por isso que ele tem que te assaltar. Porque o banco tem lá algum algoritmo que gera esse número e ele conhece o algoritmo. Exatamente. Então, pro banco não é aleatório. Pra você, pro bandido é. Sim. Tá? Então, a ideia desse experimento é exatamente isso. Parece que quando humanos jogam moedas, isso afeta a similaridade. Então, assim, em média vai dar 50% de cara e de coroa, mas vai ter um ruídozinho que vai afetar a primeira jogada e a última jogada. Porque o ser humano é falho. Ele não consegue jogar as moedas de forma similar, sem perceber. E esse ruído é da ordem de 1%. Essa que é a descoberta desse artigo. Né? É isso. É mostrar que quando humanos fazem coisas, eles alteram a similaridade das jogadas, e isso vai dar um pequeno ruído entre a primeira entrada e a última, da ordem de 1%. Certo. Em 99% não vai ter controle, mas em 1%, aquilo que você jogou na primeira vai sair na última. Essa é a ideia, Ken. Essa é a ideia desse experimento. Ele é bem estatístico, assim, mas é um experimento muito legal. É um experimento que eu nunca faria sozinho. Eu achei fantástico.
eu nunca faria sozinho, porque deu um puta trabalho. Por isso que tem vários autores. Porque cada autor tem que jogar um pouco. Então, e de fato somaram 350.757 vezes, é isso? Não, experimentos. Não é vezes. Experimentos, tá. É muita jogada. É muita jogada mesmo. Eu pensei que era essa quantidade de moedas jogadas, mas não, de experimentos com as moedas. Isso, cada uma foi jogada algumas vezes. Nossa, meu Deus. Veja o trabalho, o trabalho hercúleo, né? Tem que ser recompensado, tem que ser valorizado. Agora eu entendi por que a colaboração de tantos estudiosos de tantos países, né, Altair? Isso. Você usando todo o seu fosfato, sua massa cerebral pra ficar jogando moeda cara ou coroa. Tá. Olha só, né? Certo, então. Pois é, fica pra coletividade. Parabéns pra todos esses países aí. Vamos pra próxima categoria. Prêmio de Química para Holanda e França. Tess Hirmans, Antoine Deblat, ou Deblet, ou sei lá, Daniel Bohn e Sander Waltersen, por usar cromatografia para separar vermes bêbados de vermes sóbrios. Altair, esse também é um trabalho fantástico. Conta aí pra gente, porque eu não sabia nem que verme ficava bêbado. Fica assim, né? Você coloca ele numa substância com álcool, ele vai ficar bêbado. Certo. O difícil é descobrir como ele ficou bêbado, né? Esse é o negócio. Então, esse artigo saiu na Science Advances. É uma revista muito, muito boa, tá? Eles criam que os pesquisadores aqui... Esse é um artigo bem técnico, tá? É um artigo químico mesmo e tal. Tá bom. Mas dá pra resumir aqui. Cromatografia é um método para você separar coisas por meio da cor. Certo. É isso, tá? E aí tem aparelhos que fazem isso e tal. Mas eles queriam fazer um método sem aparelho. Tá. Um método mais simples, né? E isso tem várias aplicações. Várias, assim mesmo. O grau de aplicação é enorme, certo. Tá? Por exemplo, você pode... E eles mostraram, né, que essa técnica com vermes, você pode usar, por exemplo, para limpar água, para purificar água. Você pode usar para fazer micromotores movimentados à água. Então é muito importante, tá? E aí a ideia é a seguinte, que a taxa de transporte convectiva de polímeros em geometrias confinadas varia, né? Essa é a fala bonita. Mas o que isso quer dizer? Quando eu tenho um polímero, assim, não é água, mas quando eu tenho uma certa substância, com um certo polímero, uma certa densidade, uma viscosidade, quando eu tenho uma substância, dependendo da maneira como eu confino, essa substância vai caminhar de uma forma diferente. Tá? Então imagina uma mangueira de jardim transparente, que eu coloco um líquido de um lado e outro líquido do outro. Tá? Então entra um líquido A por uma ponta, o líquido B pela outra, elas se misturam no meio e sai de cada um dos lados de novo. Tá? Dependendo das densidades dessas substâncias, elas vão ter certa interação, você concorda? Sim. Vai ter certa interação. Então eu quero estudar as propriedades de mistura desses polímeros, né? E é difícil saber isso. E se os dois polímeros são transparentes, é muito difícil saber como que eles misturam, né? Para saber se chegou num ponto de mistura bom o suficiente para saber que a mistura foi boa, enfim, né? Aí é uma questão bem para a indústria química, né? E aí eles queriam fazer um método barato. E o método barato é usando vermes. Verme é tipo uma minhoquinha pequena, né? Que é da espécie Tubifex, né? Esse é um verme segmentado, né? E aí eles queriam saber, assim... imagina dois líquidos transparentes com densidades diferentes, né? Interagindo. Você que tá vendo de fora, porque é transparente, você não vê se eles estão se misturando ou não, né? Aí o que eles fazem? Eles colocam vermes ali, né? E dependendo do padrão de movimento do verme, dá pra saber se tem mais a substância A ou B, pelo padrão de movimento do verme, tá? Dentro do líquido, né? Tá? Só que aí, eles queriam saber se isso era por causa do verme ou do líquido. Porque o verme tá ativo, né? Ele queria saber se o verme tentava se movimentar ou era uma coisa de fato da densidade, da viscosidade do líquido. Então eles fizeram dois grupos. Um grupo era... E aí você tem como colorir o verme, né? Pela uma modificação gênica dele. Você tem os vermes vermelhos, que eram os vermes sóbrios. Eles não passavam por nenhuma modificação, né? E aí tinha os vermes azuis. Os vermes azuis, antes de colocar no experimento, você deixava ele 5 minutos dentro de uma solução com 5% de álcool. Ou seja, ele ficava bêbado, né? Você deixava ele no álcool, aí ele ficava bêbado, né? E uma das características de quando você fica bêbado é diminuir o movimento. Você tinha um movimento menor, né? E aí você pegava esse verme azul, bêbado, colocava lá na interação das duas substâncias para ver se ele se movimentava, né? Como ele se movimenta menos, ele era mais suscetível ao efeito da dinâmica dos fluidos.
né? E aí eles verificavam que os vermes vermelhos se movimentavam mais e eles eram melhores para discriminar a concentração das substâncias dentro de uma geometria confinada. Esse é o experimento, Ken. Olha que beleza. Não é interessante? Então, por exemplo, se eu tenho uma represa, imagina uma represa grande, assim, um negócio grande, e eu coloco uma substância lá para purificar a água. Como é que eu sei que funcionou? Você vai beber água? Não vai, né? Então o que você faz? Você faz um laboratório, uma quantidade menor, né? Prepara a diluição, para ver a quantidade da diluição, coloca os vermes ali e estuda o padrão de movimento desses vermes, né? Então você vai entender, os vermes se movimentando desse jeito, é essa diluição. Agora tá certo. Você vai num lago e joga vários deles no lago. Se eles apresentarem o mesmo padrão de movimento, você consegue saber que a diluição tá boa, pode beber água. Olha que legal. Muito legal. Para volumes grandes, é um negócio industrial mesmo. Vale, merecido prêmio. Muito. Eu não tinha entendido que tinha essa aplicação no final. Essa é uma delas, né? E é uma coisa muito barata. Muito mais barata do que... Sim, sem dúvida. Fazer decantação, outras coisas assim, muito legal. E não precisa de vermes bêbados. Você só precisa dos normais. O bêbado era só o controle. Tá certo, então. Parabéns à Holanda e à França pelo prêmio de Química. Vamos então para a próxima categoria. Prêmio de Demografia, que foi para Austrália e Reino Unido. Saul Justin Newman, por trabalho investigativo que descobriu que muitas das pessoas famosas por terem as vidas mais longas viveram em lugares com péssimos registros de nascimento e morte. Altair. Olha que interessante. Aqui tem alguma utilidade, Altair? Muito. Não, você nunca ouviu falar daquelas pessoas que viveram 130 anos? Não aparece? Sim. Né? Acho que a pessoa que mais viveu assim registrada é 127, alguma coisa assim, né? Esse é um estudo de demografia mesmo, em que você fez os registros de dados demográficos de pessoas que viveram mais de 120 anos. Tá. A esmagadora maioria dessas pessoas, esmagadora mesmo, viviam em locais onde a coleta e a qualidade de dados era ruim. Então a grande conclusão do artigo é que provavelmente esses super idosos é uma fraude. Nem eles sabem. Eles não sabem a idade deles. De verdade, é uma fraude. A grande quantidade. Quer dizer, eles dizem que tem essa idade, super idade aí. Mas na verdade pode não ser. Mas não necessariamente. Deve ser menos. Deve ser menos. Então é uma pesquisa de 2019. Certo. Né? E aí eles pegaram, né, que esses super centenários são muito comuns em pelo menos 2 países, na Itália e no Japão, né? A Itália tem um histórico de registros melhores. A qualidade do registro é melhor, tá? No Japão é recentemente, tipo, depois da guerra, né? Então você pega uma pessoa com 100 anos, já tá antes. Então eles pegaram, por exemplo, a região de Okinawa e a região da Sardenha. E aí eles viram que quanto mais... A maior quantidade de multicentenários, né? Tipo 110, 120 anos, menor era a renda da região e menor a qualidade da coleta de dados. Então você não tinha bons registros de nascimento naqueles locais. E era onde as pessoas multicentenárias apareciam. E daí parece que a conclusão é que o dado era fraudado. Não era nenhuma fraude intencional. É que, tipo, teve a guerra, queimou tudo, aí tem que fazer de novo. Aí você pergunta pra pessoa quando que você nasceu. A pessoa não lembrava direito, não tinha registro. Mesmo no Japão. No Japão é onde você tem a maior proporção de centenários. Sim. Né? Sim. Aí o dado populacional como um todo. Então, o autor aqui, o Saul, né? Ele fala que, por exemplo, não tem um monte de bilionário que fica colocando dinheiro pra viver pra sempre? Sim. E eles não ficam tentando estudar essas pessoas que viveram 120 anos pra ver lá o sangue delas, as características, o que ela fazia da vida? Sim. Provavelmente isso é jogar dinheiro fora. Você não tem que se basear no indivíduo que viveu muito. Você tem que basear na média da população. Então, não é achar lá o senhor Takeshi, que viveu 140 anos numa ilhazinha. O negócio é estudar a média do povo japonês. Por que eles vivem muito? Faz todo sentido. É uma questão populacional, né? E tira um pouco desse hype, sabe? Da pessoa que viveu pra sempre, que vive muito e tal. Geralmente a pessoa vive muito porque sim. É um ruído estatístico. Certo. É porque sim. E ela não sabe explicar também. Ele tá naquele extremo da curva normal estatística. Isso, que podia aparecer alguém. E tá lá o senhor Epaminondas. Tá lá. E beleza, né? Claro que tem um componente genético. Então, quando você é jovem, o ambiente modela muito a expressão do gene. Quando você é muito velho,
é o gene que prevalece. Então, quanto mais velho você fica, mais dependente da qualidade dos genes você é. Tá? Quanto mais velho. Quanto mais novo, mais variabilidade você tem. Então, geralmente, a pessoa que passou dos 100 anos, ela tem a genética para passar dos 100 anos. Mas existe um gap muito grande entre 100 e 130 anos, né? Dos 100 aos 130 é puro ruído, é pura estatística. Você pode ter os genes, por exemplo, para passar de 100 anos, né? Se você tem certos hábitos de vida, você não chega nesse máximo potencial, né? Dependendo dos seus hábitos de vida, tá? Mas dado que você chegou no 100, era o limite dos seus genes. Depois do 100, cada dia é um dia. Cada dia é um dia, você tá ali no curto prazo, ali só no jogo do dia mesmo, né? Não tem como planejar muito pra frente. Essa que é a parada. Você pode conhecer pessoas super saudáveis, com 100 anos, que morreu em 2 dias. Pluf, morreu. É isso. Tá? O ruído estatístico fica tão pequeno, né? Que cada dia é quase independente do outro. É como se a pessoa nascesse a cada dia de novo. É muito interessante a discussão, né? Então a ideia é mostrar que esses trabalhos, em geral, desses super idosos, 120, 125 anos, é fraude. A maior parte da incidência disso hoje é Índia, Paquistão, né, países do Sudeste Asiático. Tem no Brasil também, tem casos de pessoas com 120, 120 e poucos anos. Que também geralmente moram em lugares meio inóspitos, assim, né? Isso, com pior qualidade de registro. Então a ideia é assim, valoriza as pessoas idosas, claro, com certeza e tal. Ouça todas as histórias e tal. Mas a questão do nascimento é o que menos importa, né? E cuide bem do seu ambiente para você chegar no máximo do seu potencial de idade, pra ir a genética empurrando pra você pra frente aos pouquinhos. Sendo que cada dia é um dia, né? E aí você tem que viver cada dia como sendo um novo nascimento. Se você chegar a 100 anos, cada dia é como se você nascesse de novo. E isso, na verdade, é uma coisa muito enriquecedora, né? Se você pensa que cada dia você nasce de novo, e você tem uma gama de possibilidades a cada 24 horas, sua vida é muito mais frutífera do que ficar esperando a morte chegar. Convenhamos. Né? Uma ressignificação muito importante. Olha aí, eu fui surpreendido mais uma vez aí por outro estudo que eu não dava nada, Altair. Exato. E, aliás, recomendo esses 2 artigos, né, que é sobre isso, porque a discussão é muito legal. Se você gosta de demografia, epidemiologia, vale a pena aqui. Parabéns ao Saul. Tá. O nome dessa revista é BioArchives. Ah, BioArchives. Isso. Tá bom então. Tá bom. Parabéns ao Saul, ou Saul Justin Newman. E vamos para a próxima e última categoria do Prêmio Ig Nobel 2024. Prêmio da Paz foi para os Estados Unidos. O B.F. Skinner, por experimentos para verificar a viabilidade de abrigar pombos vivos dentro de mísseis para guiar suas trajetórias. Estudo de 1960, Altair, do grande Skinner. Tá vendo? Até você conhece o Skinner, né? Cara muito importante para psicologia experimental, análise do comportamento. Ele ganhou o Ig Nobel. Olha né? O primeiro Ig Nobel dele. E quem foi receber, né? Foi póstumo, no caso. Póstumo. Foi a Julia Skinner, que é a filha dele. Certo. Né? E a filha dele fez um discurso muito legal. Muito legal, a filha dele. Muito espirituosa. Porque o Skinner era meio chatão. Assim, eu acho que ele ia ficar bravo se ele ganhasse esse prêmio. Certo. Eu fiquei muito contente que a filha dele é bem pra frente, assim, né? Então ela chegou assim, quase chorando, assim, né? Falando... Esse era o grande prêmio que meu pai sempre esperou, né? Ele que é o pai do condicionamento operante, dos esquemas de reforçamento. Isso não é nada próximo do efeito de um pombo dentro de um míssil. Tá, né? certo. Finalmente ele foi considerado pelo grande artigo que ele sempre publicou, quis publicar. Né? Recomendo esse artigo, viu? Recomendo. Você dá uma lida nesse artigo. Esse artigo é quase uma prosa. Ele contando uma história real, né? Isso é de 1939, a história, né? De que ele foi chamado, na época no começo da Segunda Guerra, para trabalhar nos esforços de guerra, né? Ele era lá o pesquisador em Harvard e tal, né? E trabalhava com comportamento animal. Então eles precisavam de testes, né? Uhum. E o uso de animais, o uso sensorial de animais para a guerra é muito bem conhecido já, há muito tempo. Por exemplo, vários exércitos na Europa, eles treinavam gaivotas para localizar e seguir submarinos. Então tem um submarino no mar, ele treinava gaivota para seguir, aí você seguia a gaivota. Né? Certo. Tipo pombo correio, todas essas coisas, né? Ele já usava muito. E é nessa linha o experimento, né? Então o Skinner, ele
assim, ele até conta, né, no texto, eu vou até traduzir o começo do artigo dele, né, abre aspas. Ele fala assim, essa é a história, o começo do artigo, essa é a história de uma ideia maluca, nascida do lado errado dos trilhos, intelectualmente falando, mas eventualmente justificado numa espécie de respeitabilidade de classe média, né? É a história de uma proposta de usar organismos vivos para mísseis guiados, de um programa de pesquisa durante a Segunda Guerra Mundial que foi chamado de Projeto Pombo, né? E uma continuação, nos tempos de paz, no laboratório de pesquisa naval chamada ORCON, das palavras de controle orgânico. Hoje em dia, ambos os programas já foram desclassificados. Desclassificados é porque não era mais top secret, né? E aí podia divulgar, tá? Então é o Skinner contando essa história. E aí, baseado nas gaivotas, nos pombos, esse tipo de coisa, existe um tipo de míssil, né, que chama pelicano, tá? E o título do artigo é Pombos em um Pelicano. Esse é o título do artigo do Skinner. Fazendo menção ao nome do míssil. Ao nome do míssil. E aí, esse é um míssil, né? O míssil é cilíndrico, só que a ponta do míssil era de vidro. Então era transparente. E aí a ideia era colocar um pombo ali dentro da cabeça do míssil, né? E esse pombo numa certa posição, você sabe que o pombo tem o mesmo efeito da galinha, né? Se você pega uma galinha e mexe, a cabeça dela mantém, né? É um ótimo estabilizador de movimento. O pombo também, né? E aí você coloca o pombo ali e aí você tem como medir, né, por meio de um eletrodo na cabecinha do pombo, a posição que o pombo está em relação à linha média do míssil. Então, por exemplo, se o míssil tá pra frente, a cabeça do pombo tá pra frente, né? Sim. Se o míssil tombar pra direita, a cabeça segue um pouco, então tem como você rastrear, né? Hoje, a tecnologia de mísseis, você consegue acertar um míssil numa área de 4 ou 5 metros, dependendo do míssil, né? E é muito caro isso. O míssil custa na casa de milhões de dólares. Sim. Pra ser um míssil que acerta com uma precisão tão grande. Então, naquela época, jogar míssil era como se jogar por acaso, é como se você jogasse um dardo, né? Vai cair onde vai cair. Eu não sei se você já reparou, Ken, na Olimpíada, por exemplo, quando tem lançamento de dardo, né? Tem uma área pequena da onde você lança o dardo, mas onde ele cai é uma área gigante. Tipo, o lançador do dardo, ele não tem precisão de onde o dardo vai cair. Verdade. Então por isso que tem uma área muito grande, né? Ele quer aumentar a distância, mas não a precisão, né? Sim, Inclusive sim. conclama quem treina atletismo fazer um campeonato de precisão de lançamento de dardo. Vai ser muito difícil. Que é outra coisa, Mas muito né? difícil. É outra coisa. Outra habilidade, O dardo não vai longe coisa nenhuma. Você tem que jogar perto pra acertar um alvo. Então, já perceba que pra um míssil, porra, é difícil. Então eles estavam tentando de tudo, né? E aí o Skinner, no artigo, ele fala de um rapaz, um soldado chamado Victor, né? E ele fala assim, ó, eu vou deixar pra posteridade o nome desse cara, Victor, porque foi o cara que mais insistiu dizendo que tinha que pôr pombo no míssil. E o próprio Skinner era contra. De novo, recomendo quem for da psicologia abrir o artigo, porque tem fotos. Tem a foto do pombo dentro do míssil, mesmo, sabe? Eles colocam lá míssil. E aí tinha um míssil maior, né, um pelicano maior, tinha 3 vidrinhos. E eles colocavam um pombo em cada um, pra ter meio que uma medida 3D da posição da cabeça dele, sabe? Pra fazer uma triangulação XYZ. Mano, e eles testaram, né? Tem lá 37 coitados de pombo dentro do míssil, né? Que eles jogaram nos lugares pra ver se acertava. E aí teve um bombardeio, aí já na Segunda Guerra, teve um bombardeio na Varsóvia. E aí os americanos estavam se preparando pra isso, né? Como que a gente lida com os bombardeios e tal. E aí eles tentaram implementar esse míssil pelicano com o pombo, né? Óbvio que não deu certo, tá? Não deu certo, a precisão era horrível, é meio que a mesma coisa. E é por isso que o Skinner fala no texto dele, né? Que ele fala assim, é a história de uma ideia maluca, nascida do lado errado dos trilhos, intelectualmente falando, mas justificado numa espécie de respeitabilidade da classe média. Ele faz uma crítica a esse pensamento jocoso da classe média, de achar soluções prontas pra tudo, sabe? Tipo, exatamente igual hoje, né? Exatamente igual hoje, dessa coisa de rede social, das pessoas buscarem receitas prontas. Sim. Né? Se funcionou no A, vai funcionar no B, sabe? Essa intelectualidade frágil, tosca, né? Idiota. Assim, fantástico esse artigo do Skinner, sabe? Eu admiro, eu sempre achei ele não é questão de achar, é porque eu conheço pessoas que conheceram ele. E ele sempre foi muito chato. Ele era um cara quase meio otário, assim, ele era meio chatão, assim. É mesmo? Você acha que ele não ia celebrar o prêmio? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Não, mas eu acho, assim, me surpreende ele participar disso.
né, participar dessa pesquisa e escrever sobre isso. Eu achava, por exemplo, que ele ia ficar com vergonha de participar escondido, né? Porque o exército de chamar, você vai ter que ir, né? Não tem conversa. Exato. Né? Mas ele escrever sobre isso e ainda como uma crítica à classe média que fica defendendo essas soluções prontas, em vez de ter um raciocínio mais complexo, mais científico, né? Se as pessoas tivessem um raciocínio mais sério, mais científico, não teria nem guerra, convenhamos, né? Mas tudo bem, né? Então, é o prêmio da paz exatamente por causa disso, porque não deu certo. E aí o Skinner mostrou nos experimentos dele que não vale a pena colocar o pombo na porra do míssil, sabe? Coitado do pombo, né? Morre pra nada. O pombo kamikaze, né? Exatamente. É involuntário, né? Então, complicado, tá? Mas é um trabalho fantástico, recomendo, vocês leiam, parece uma história mesmo, sabe? Parece um conto, né? E é um artigo escrito em forma de conto. Vale muito a pena, recomendadíssimo. Escrito no American Psychologist, que na época dos anos 60 era uma grande revista, né, de psicologia. Eu acho que hoje está descontinuado, ou é uma revista só de divulgação, não tem artigos assim muito sérios. Mas vale muito a pena. Então, mérito do Skinner também, mais uma grande contribuição dele para a psicologia. É isso daí, e que mereceu a categoria máxima, que é o Prêmio da Paz. Exato, sempre. Isso. Né? Conhecer os vencedores do Prêmio Ig Nobel de 2025. Tá certo, Altair? Exatamente, como você bem referenciou, Asimov tem uma frase muito boa, que eu gosto muito, que a violência é o último refúgio do ignorante. Né? Quem não é ignorante está comemorando o Ig Nobel. Quem é violento já sabe o que está fazendo, né? Os ignorantes estão cerceados na violência. E é uma mensagem muito importante, né? O custo de oportunidade da guerra está ficando cada vez menor. Sim. Então veja as contradições, né? A gente tem um prêmio tão legal como esse, que faz você pensar e dar risada. Em contrapartida, a maior parte da população está pensando só por ser ignorante, né? E aí não é uma culpa da população, é uma culpa da educação, de todos nós, incluindo nós dois aqui, o Reginaldo. Sim. Né? É um problema muito grave, sabe? Essa contradição, né? Você tem o esclarecimento de um lado e o mito do outro, né? E eles sempre convivendo assim. Infelizmente, a gente está numa situação em que o custo de oportunidade da guerra está diminuindo. Né? Então, sempre o Ig Nobel é uma oportunidade também de reflexão. Isso o próprio Abrahams fala, né? Que boa parte dos prêmios, e a gente já teve prêmios de anos anteriores, que tinham um caráter mais político, né? Esses prêmios parece que não, mas eles têm um caráter político. Não de defender a ideologia partidária, né? Mas de defender que o compromisso com o conhecimento tem que ser maior que a vergonha, que a moral, que tudo. Né? Porque é ele que garante a redução das desigualdades e um mundo mais fraterno, né? Tá certo, Altair. Bela mensagem para terminar esse episódio. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.